Esse programa, a gente está colocando ele no ar em busca de uma resposta que hoje as pessoas procuram tanto, se é que a gente pode ter alguma resposta tão simples assim. Mas por que a gente fala tanto quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, ela pode até não ser tão bonita, vamos falar assim, mas ela exala uma beleza que é só dela. Por que isso acontece? Como que o budismo vê esse posicionamento? Eu diria que basicamente é porque a beleza ela não é só exterior, né? A beleza é interior. Então, quando você olha alguém que externamente não corresponde aos padrões vigentes do momento, mas ainda assim a pessoa é vista como bonita, é porque ela tem um interior muito lindo. Então, não importa isso, porque os padrões de beleza externo estão mudando constantemente. Mas mesmo com toda a mudança, toda a transformação, a gente hoje vê, assim, a gente se torna escravos, eu acho que seria o termo. E existem muitas linhas hoje, que a gente fala, a linha do fitness, a linha do eu não como glúten, eu me preocupo com isso. Eu acho que existe uma diversidade muito grande de tudo isso, mas a gente fala muito pouco do que realmente alimenta, né? Eu acho que a resposta para essa pergunta sua é que hoje em dia, a grande massa das pessoas, a grande maioria das pessoas entende que causa de felicidade são várias, tem uma lista. É o fitness, é não comer glúten, é ter dinheiro, é ter relacionamento, é isso e aquilo. Só que isso não garante nada. Claro que é bom, mas não garante. Quando, na verdade, a causa da felicidade é só uma única, paz interior. Mas como? Pois é, mas assim, primeiro a pessoa precisa acreditar nisso, que é a paz interior que produz felicidade. Porque senão a pessoa fica, se ela não estiver convencida disso, ela continua buscando fora, em relacionamento, em dinheiro, em reputação, em etc, etc. Essa paz interior que a gente fala, ela pode ser baseada num sistema de normas interno meu, onde, por exemplo, eu acho que, sei lá, uma coisa é correta, para o outro não é correto, mas me faz bem, então eu durmo bem. Eu acredito que isso é um pouco o que hoje em dia as pessoas seguem, as pessoas elas usam isso como um recurso, como uma justificativa. Na verdade, há momentos em que funciona, momentos em que não funciona. Quando a causa verdadeira, que é a paz interior, funciona sempre. Mas como a gente busca esse alimento da alma? Eu acho que o primeiro passo é você criar paz interior, é o primeiro passo. Como? Meditando. Meditando. Existem meditações básicas, simples, que te produzem paz. Por exemplo, nós temos meditações preparatórias e meditações que não são preparatórias, digamos, as principais. As meditações preparatórias têm essa função, produzir paz, para que você possa fazer a outra meditação. Então, basta essa meditação simplória, que você pode fazer em 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 5 minutos por dia, uma vez ao dia. Se você fizer isso regularmente, em poucas semanas, você está livre do estresse. Aí você tem um certo fôlego, uma certa boa condição para se envolver numa coisa mais profunda. Então esse é o primeiro passo. Uma coisa que a gente vem, né, que eu venho passando por algumas religiões e tudo buscando uma resposta que não é nada simples para esse tema, elas falam muito da questão de você ter fé, né? Que a fé é assim essencial para que você tenha um equilíbrio e para que isso então a gente consiga trazer para o lado de fora, enfim. Mas a fé aí, ela ficou só num pedacinho do que a gente está falando, né? Então, é que as pessoas, elas mistificam a palavra fé, né? Elas têm uma conotação, um contexto, assim, muito maior do que, na verdade, a fé é. Porque o que é a fé? A fé é confiança. Da mesma fé que você tem, ou confiança que você tem no seu mecânico, você pode chamar de fé. Tudo depende de fé, porque se você não tiver confiança, nada funciona, não funciona mesmo.
O conhecimento aqui também ele é essencial, né? Para que a gente consiga buscar esse alimento que vem... Existe uma diferença básica e importantíssima entre inteligência e sabedoria. Hoje em dia todo mundo sabe o que é inteligência e está todo mundo correndo atrás da inteligência. Mas não basta você ser inteligente, você tem que ter sabedoria. Por exemplo, a inteligência permite com que a gente descubra coisas, domine a matéria, faça e aconteça. A sabedoria me permite distinguir entre que coisas eu devo fazer porque me são benéficas e coisas eu não devo fazer porque me são maléficas. Então, distingue entre o que produz felicidade e o que produz sofrimento. Isso é sabedoria. Parece tão simples, né? Agora, você não precisa entrar numa universidade, ter um diploma, uma pós-graduação, um doutorado para ter sabedoria. Não, para sabedoria não. E tem a questão kármica, né? Que é o que eu chamo de espiritual, é o que vem depois da morte, o que vem antes do nascimento. Porque a gente não está nessa vida, essa vida não é tudo que existe. Começou aqui, acabou. Não. Então, essa sabedoria ela vem sendo desenvolvida vida após vida. E então isso vai se permeando de uma vida para outra. Então eu diria que, claro que a gente pode desenvolver a sabedoria numa vida, aumentar, etc. Mas ela vem de outras também, com certeza. A gente precisa entender o que é o espiritual e o que é o mundano. Porque eu acho que isso define muito. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas só acredita na existência do mundano, aquilo que eu vejo, aquilo que acontece, que é palpável. Mas nós vivemos numa era em que nós temos mais facilidade para acreditar em coisas que não são vistas, mas existem. Sim, por exemplo, virtual. O Wi-Fi, a transmissão do rádio, a transmissão da televisão, o celular, etc. Por exemplo, meu pai, que nasceu em 1920, ele não tinha isso na época. Ele achava ridícula essa história. Sim. Mas, hoje em dia, nós temos mais facilidade para acreditar nisso. Então, as pessoas só acreditam no que veem. Só que não é só isso que existe muito mais do que isso. Então, quando a gente nasce nessa vida, a nossa mente, o nosso corpo, que se desenvolveu do corpo, parte do corpo da mãe, parte do corpo do pai, deu nisso que está aqui hoje, que está presente aqui hoje. Mas a nossa mente, ela veio de uma outra vida. Então, essa vida que tem antes do nascimento e essa vida que continua depois da morte é o que eu chamo de espiritual. E o mundano é aquilo que acontece nesse período, entre o dia que eu nasci e o dia que eu morrer. Então, se a gente entender isso, a gente entender primeiro que tem uma mente que não tem fim, que está em todas as vidas e que a gente está nessa novela agora, nessa vida agora, e a gente pode aproveitar esse momento para desenvolver essa mente com sabedoria, etc., porque isso aí vai me beneficiar nas seguintes. Tá. Quer dizer, resumindo toda essa história que nós estamos conversando aqui, não é fácil. Mas é possível. Eu diria que é muito simples. Ai, adoro. Muito não simples. É muito simples? Eu diria, qualquer um entende isso. Agora, pode não ser fácil mesmo, claro. Você precisa se empenhar. E não é muito popular também. Porque toda a responsabilidade vem para você. Eu não divido com ninguém, né? Não, é você que é o responsável. Então não adianta ficar reclamando, chorando as pitangas, porque é você que criou. Então não é muito popular, mas, por um outro lado, eu acho que é extremamente libertador, porque aí você não vive à mercê de ninguém, só de você. Bom, para finalizar essa aula, vamos falar assim, o resumo é, quem está à procura dessa beleza que a gente fala tanto, dessa beleza interna, para trazer isso para fora, ela tem que, assim, ficar centrada nela, realmente é um trabalho dela, isso. Eu diria que o primeiro passo para qualquer pessoa, seja ela quem for, é decidir, eu quero isso. Então, primeiro, ela precisa se convencer que isso é legal. E ela quer investir no interior. O resto acontece, não se preocupe. Mas lembrar que a responsabilidade é dela. Enquanto ela não tomar essa decisão, não adianta. Por exemplo, alguém que toma a decisão de mudar de relacionamento ou sair do emprego, não quer dizer que ela saiu instantaneamente ou mudou instantaneamente. Primeiro acontece dentro. É a decisão, eu quero mudar de emprego. Daí ela vai procurar uma opção. Mas não significa que ela já mudou de emprego. Ela pode continuar naquele emprego ainda um certo tempo, mas internamente ela já tomou a decisão. Então, esse é o primeiro passo. Pense a respeito e tome a decisão. Depois que tomou a decisão, o resto acontece. Não tem com o que se preocupar.
Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Viu? Quando eu falo em urologista, você pensa automaticamente em homens como pacientes, não é? E daí, né, o médico urologista, ele trata de homem ou de mulher ou trata dos dois? De quem que ele trata? O urologista, ele trata de mulher. É o que eu saiba, eu acho. Urologista, eu acho, eu não tenho muita certeza, né? Porque até mesmo eu já passei no urologista, né? Mas eu não lembro direito, né? Assim, minha cabeça não lembra direito para te dizer. Ricardo, se eu perguntar para você, o médico urologista, ele trata só de homens, trata de homens e de mulheres? De quem que ele trata? Só de homem. Renato, se eu te perguntar, um urologista, ele atende homem, ele atende mulher? Qual deles ele atende? Um homem, né? Então, você te perguntar, um médico urologista, ele atende homem ou ele atende mulher? Olha, para te falar a verdade, eu tenho dúvidas. Mas no jogo, acho que homem. Se eu perguntar para a senhora, um médico urologista, ele atende homem ou ele atende mulher? Acho que os dois, né? Se eu te perguntar, um médico urologista, ele atende homem ou mulher? Ai, acho que é homem, né? Mas esse especialista trata tanto homens como mulheres. Nós fomos conversar com um urologista sobre o tema. Doutor Rafael Pioli, de onde que veio esse mito de que urologista é só para homem? Como existem muitas campanhas relacionadas à próstata, né, câncer de próstata, que é importante, é o segundo que mais mata no país, então essas campanhas focaram homens que têm próstata, procure o urologista. Mas isso não é verdade. O urologista ele trata mulheres, né, incontinência urinária, infecções urinárias de repetição, e as mulheres elas têm rim também, né? E o urologista é especialista em rim. Então nós vamos tratar os cálculos das mulheres, câncer, né? A mulher também tem câncer de rim, câncer de bexiga. E às vezes, até muitas mulheres terminam, às vezes, até procurando um ginecologista, pensando que seria a solução, né? Existe, às vezes, esse equívoco. Sim. As mulheres acabam procurando o ginecologista porque elas estão acostumadas com o médico, então existe essa aproximação. Muitas vezes é o único médico que ela acompanha, né? Quando é uma mulher jovem, então não é de todo errado você passar os seus questionamentos, das suas coisas que estão te incomodando para o ginecologista, e a gente acaba recebendo muitos casos dos ginecologistas. Às vezes dor nas costas, que é uma pedra, alguma coisa, o ginecologista já pede ultrassom e manda para a gente. A nossa área, ela tem uma intersecção com a ginecologia, que é na uroginecologia, né? Quando a gente vai tratar as incontinências urinárias e os prolapsos. Agora, afinal de contas, então, quais são as doenças que são tratadas aí para as mulheres com o urologista? Principalmente as infecções urinárias de repetição, né? Os cálculos renais, que são muito frequentes, e a incontinência urinária. Incontinência urinária
das mulheres mais velhas, quando perde, quando tosse, espirra, né, quando faz força, e às vezes as mulheres mais jovens também têm algum quadro de incontinência urinária, principalmente não consegue segurar, tem que sair correndo, ficar procurando o banheiro por aí. Existe algum exame de rotina que possa ajudar, por exemplo, na prevenção das mulheres, no caso, de vir ao urologista? Não existe um exame de rotina mundialmente aceito, né? Isso impacta, às vezes, nas políticas de saúde pública, com custo e tudo mais. Mas a gente costuma indicar um exame simples, prático, barato, que é o ultrassom. Um ultrassom de abdômen que mostra os rins e a bexiga já é bem suficiente para mostrar alguma doença grave, um câncer renal, câncer de bexiga ou mesmo cálculos renais. Então, a partir dos 40 anos, eu sempre indico um ultrassom. A gente trouxe essa matéria como uma curiosidade, uma forma de orientar as pessoas a procurar o médico de uma forma correta. Mas a gente falou aqui de homens e de mulheres, mas o urologista também atende crianças, né? Sim, o urologista atende criança. Existem doenças, a mais comum é a fimose, né, que muitas crianças têm, o urologista acaba operando fimose, mas tem casos que o testículo não desce para o escroto. As crianças podem ter malformações dos rins, da bexiga, que também são atendidas pelo urologista e operadas. Essa área também é feita pelo cirurgião pediátrico. Então agora a uropediatria tem uma intersecção com o cirurgião pediátrico. Ai, tantos detalhes, né? Se eu perguntar pra você, qual é a parte do seu corpo que você acha que deve melhorar? Qual é a parte do corpo, do seu corpo, que você acha que deveria melhorar? A barriga. Qual é a parte do seu corpo que mais te incomoda? Seria a barriga mesmo. Se pudesse fazer alguma coisa? Ixi, tiraria na hora. Elaine, se tivesse uma varinha mágica e você pudesse simplesmente falar assim, olha, um desejo, se fosse mudar alguma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Fazia uma lipo, a barriga. Se tivesse, você faria o quê? Uma lipo na barriga. Tiraria a barriguinha fora. Sim. Mas quem acha que a dita incomoda só as mulheres, tá muito enganado. Se você pudesse mudar algo no seu corpo, se você pudesse, o que você mudaria? Abaixava mais a barriga. Dava um jeito de sumir com a barriga? Barriga te incomoda? Se tivesse assim, pudesse mudar e você pudesse escolher, o que você melhoraria no seu corpo? O que você mudaria? Melhoraria barriga. Corpo, o que você mudaria? Eu tirava a barriga, eu colocava... O que você mudaria? Eu estou tentando mudar há 11 anos, eu faço academia, né? Diminuir a barriga. Ela termina incomodando, né? Do lado principalmente um pouco. Se tivesse uma varinha mágica e você pudesse melhorar algo no seu corpo, mudar algo no seu corpo, o que você faria? O que você mudaria? O que você colocaria? O que você tiraria? O abdômen. A barriga incomoda? Me incomoda. Sim, gente. Ela, a barriguinha, ganha disparada quando a gente fala de algo que incomoda no nosso corpo. E eu digo nosso corpo porque eu também faço parte desse grupo. E por isso eu vim conhecer o Low Pressure Fitness. Nome estranho, né? E se eu virar para você e disser LPF? Não melhorou muito, né? Mas com certeza, se eu disser para você que vim conhecer a técnica da barriga negativa, terminei de ganhar a sua atenção, não é? Inspira.
Expira. Gente, haja fôlego não. Essa aula é bem legal, né? Você já faz ela há 3 meses. 3 meses, isso. O que te trouxe nessa aula, Alessandra? Um melhor condicionamento, né? Postura, né? Que nós não temos o vício de manter a postura correta, né? Reposicionamento dos órgãos, que com o passar dos anos, depois de gravidez, essas coisas, eles tendem, né, a deixar da posição correta, né, fisiológica, e com isso eu achei que já melhorou bastante com a aula, né? Já tive uma perda de 2 centímetros de cintura, já diminuiu. E a respiração também faz com que a gente se acalme, ajuda, né, a gente a se acalmar, a controlar um pouco a ansiedade do dia a dia, né? Eu tenho também problema de lombar e quadril. Então, com isso, ajuda bastante a melhorar esses problemas que a gente tem no dia a dia, né? E o interessante é que é o seguinte, nós estamos falando em 3 meses. Você já é uma pessoa que pratica esporte normalmente, já frequenta academia normalmente. 3 meses é um tempo muito curto para a gente ver tudo isso de melhora. É uma técnica especial mesmo. Sim, em pouco tempo você já vê o resultado mesmo. Já dá para notar. Não é uma perda, é uma tonificação, né, da musculatura. Vai ficando tudo no lugar. Isso, com essa tonificação é que nós vamos perdendo as medidas e vai obtendo esse resultado. É muito bom. Olha, eu observei muita coisa legal nessa aula, muita coisa mesmo que eu vou falar para vocês. Mas assim, uma coisa que eu acho que é legal para começar é entender que, na verdade, não é qualquer pessoa que pode dar uma aula dessa, né? Existe toda uma técnica, um curso mesmo, né? Sim, existe um curso e ele é feito por profissionais da área da saúde, né? Então, é muito importante que a pessoa que for praticar o LPF tenha um professor certificado com o método. Agora, coisas que eu achei super interessante na aula. Antes da gente começar na técnica em si, a aula, vocês falam o tempo inteiro, né? A gente vê, vocês estão em cima do aluno o tempo inteiro, senão não funciona, né? Sim, é uma aula bem individualizada, por isso que é até um grupo restrito, a gente não tem grupos grandes. Por nossa opção mesmo e a opção de conseguir ter essa correção bem próxima, detalhes, né? A gente quer um realinhamento postural, quer que a pessoa tenha o máximo de benefícios nessa meia hora que a gente trabalha aqui. Então, eu não vou deixar o aluno ficar todo torto, eu não posso deixar isso. Então, eu vou lá e vou corrigir todos os detalhes, né? Por isso que a gente faz num grupo reduzido, para que tenha essa correção. E é falar o tempo todo, inspira, expira, inspira, expira, o tempo todo. Não tem nem música para não ter essa distração, né? Para a pessoa se concentrar na sua fala e concentração, senão não sai. Presta atenção numa coisa. Dá uma olhada na barriga dessa mulher. Olha aqui, gente. Não dê uma olhada na barriga desta mulher. Pelo amor de Deus, produção que me arrumou essa matéria que é pra me matar de vergonha. Meu Deus. Você tem o quê? 4 meses que tá fazendo essa... Tá amando, né? Tô. Tá muito bom. Eu tô sentindo uma melhora na musculatura do abdômen, mas não é aquela melhora do superficial. De trincar o abdômen. É uma musculatura interna. Porque e parou com as minhas dores, deu um relaxamento na região lombar. Talvez por esse fortalecimento dessa musculatura interna. E também perdi uns centímetros aqui com a técnica. Eu já faço outras atividades, spinning, musculação, mas só com essa técnica já me ajudou. Eu acho que a reposicionar e a ganhar uma postura melhor. E você consegue,
Veja bem, coisas que me chamaram a atenção nessa matéria, quando a gente fala de um tempo curto para a gente ver um resultado, e assim, nós estamos falando de uma aula que a gente veio acompanhar, mas você consegue fazer, então, esses exercícios no dia a dia? Como é que funciona isso? Porque 4 meses, gente... Então, é uma aula semanal, né, 30 minutos por semana. Só que em casa, eu não consigo fazer toda essa sequência. Mas o exercício de sucção, de apneia, eu faço. Eu reservo uns minutinhos por dia e a massagem, que elas ensinam com a bolinha e fazendo essa sucção. Então, todo dia você está sempre relembrando desse reposicionamento. Então, você está na sua casa, no seu dia a dia, em pé, cozinhando, fazendo qualquer coisa, você parece que lembra que você tem que dar uma reposicionada. Então é isso que eu achei que me ajudou bem. Para mulher, para homem, idade, como é que funciona? Sim, qualquer pessoa pode fazer, lógico que com acompanhamento, né? Porém, gestantes, a gente coloca bem ressaltado que elas podem realizar a técnica, porém sem fazer a sucção. Então elas fazem as posturas, a respiração, tudo isso ela vai ter benefício também, porém ela não faz essa sucção do abdômen, tá? Ela não faz essa apneia. E pessoas hipertensas podem fazer também, porém precisa de muita atenção, porque se essa pessoa inspirar, abrir as costelas inspirando, ela pode ter um aumento da pressão arterial. Então eu tenho que ficar muito atenta para ela soltar todo o ar. Depois que ela liberou todo o ar, ela faz a sucção. Então é mais uma atenção, uma precaução do que ela não é proibida de fazer, mas eu tenho que ter muita atenção.